Fala transbordante, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Cara, esse é um dos vídeos, pelos comentários que eu tô vendo aqui nos últimos vídeos que eu fiz, esse é um dos temas que foram mais pedidos e também eu percebi as dúvidas que as pessoas tinham e eu falei, cara, eu preciso gravar esse vídeo, que é como discernir a voz de Deus. Será que foi Deus que falou isso daqui pra mim? Ou será que é a minha própria cabeça? Será que eu estou agindo pelos meus próprios pensamentos ou será que realmente é a direção de Deus? Esse vídeo aqui vai esclarecer essa dúvida de uma vez por todas para você. E vai ser um vídeo que você vai querer ver, rever, para que esse conhecimento ele fixe dentro da sua cabeça. E eu tenho certeza que você vai sair daqui discernindo a voz de Deus. E cara, quero compartilhar com você aqui que eu estou muito feliz. Esse canal bateu 10 mil inscritos no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, nesse dia de hoje, bateu 10 mil inscritos. Olha para você ver como que muitas vezes a nossa mente ela é pequena perto daquilo que Deus quer fazer. Não sei se você já ouviu eu falando essa frase, mas se você não ouviu, até anota. A nossa cabeça ela é pequena demais para entender o tamanho daquilo que Deus colocou no nosso coração. Para entender o tamanho do propósito de Deus. A nossa cabeça é pequena demais para entender o tamanho do propósito. Eu falei quando o canal, lá no dia 2, 3 de junho, o canal tinha batido acho que uns 300, 400 inscritos. E eu falei assim, poxa, vamos colocar a meta de até o dia 30 de junho bater 1000 inscritos? Cara, hoje é dia 9, se a data não estiver errada aqui no meu relógio. E cara, a gente bateu 10 mil inscritos hoje. Eu tava colocando na minha cabeça pro fim do mês e batemos já. Então eu quero te agradecer, Deus abençoe por você ter se inscrito, obrigado, eu quero agradecer a Deus por estar fazendo tudo isso que Ele está fazendo, de contribuir para que essa mensagem chegue para mais pessoas. E cara, se inscreve aí, mano. Tem um monte de gente assistindo o vídeo e não tá inscrito no canal, então se inscreve aí, porque esse canal tá abençoando a vida de muita gente, fechou? Então bora lá pro vídeo. Primeira coisa que eu quero começar a falar para você. Talvez você entrou aqui e falou assim, ó, cara, eu preciso realmente saber se foi Deus que me falou isso, porque se eu entender que foi Deus que me falou isso, eu vou pra cima e eu vou fazer o que tem que ser feito e é isso. Mas talvez você tá naquele momento que você tá meio travado assim, você tá falando assim, cara, eu não tenho certeza se foi Deus que falou. Então, como você não tem certeza que foi Deus que falou, você tá meio parado, sabe? Você fica com um pouco de receio de fazer e aí você fala, meu, mas será que é a vontade de Deus? Esse vídeo vai te ajudar. Talvez você chegou aqui e falou assim, cara, eu quero realmente saber. E se você quiser realmente saber se foi Deus que falou, eu não vou compartilhar com você aqui só uma regrinha. Do tipo assim, ó, se Deus falou é isso aqui. Não, eu vou te ensinar o princípio por trás. Eu vou te explicar algumas coisas, eu vou te dar alguns sinais, alguns indícios que você vai falar assim, cara, vai ser impossível não perceber a voz de Deus agora. Tá certo? Primeira coisa que você precisa entender. Imagina o seguinte, pega a pessoa que você mais ama. Não sei se é seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, enfim. Pega uma pessoa que você mais ama. Se essa pessoa escrever um bilhete num papel com a caligrafia dela e deixar em cima da mesa, você, conhecendo a pessoa que você mais ama e tendo intimidade com ela, você vai pegar aquele papel e vai falar assim, poxa, esse aqui foi minha esposa que escreveu. Vou dar um exemplo, se a Joyce escrever qualquer coisa, eu viro e mexo, eu mexo no guarda-roupa e acho um monte de papel ou pego um caderno meu e às vezes vou ver que tem uma página aleatória com coisas escritas. Quando eu olho ali, pela letra, eu já sei que não fui eu que escrevi, eu sei que foi a Joyce. A caligrafia dela é muito diferente da minha, mas eu sei que foi ela porque eu tenho tanta intimidade com ela que eu posso encontrar um papel aleatório que eu bater o olho e eu vou falar, cara, esse aqui tem a caligrafia da minha esposa. Esse é o primeiro ponto. Se você encontrar algo de alguém que você tem uma intimidade profunda, pela característica daquilo ali você vai saber quem fez. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais você desenvolver intimidade com Ele, mais fácil vai ser de você perceber a voz dele. Quanto mais você estiver próximo de Deus, mais fácil vai ser, assim como você consegue discernir a caligrafia de quem você ama, você vai conseguir discernir e falar assim, não, peraí, eu conheço quem Deus é. Isso aqui só poderia ter vindo dele. Então eu sei que é ele que me falou isso. Você está entendendo? O primeiro passo é a intimidade com Deus. É buscar entender como que Deus é, o caráter dele, como que ele age, o que é que ele faz. E aí o segundo passo, para você se aprofundar nessa intimidade, qual que é? Como que eu vou ter discernimento para entender quem Deus é?
Para você conhecer a pessoa que você mais ama, o que você precisou? Você precisou de tempo, você precisou de conversas, de horas de conversa, você precisou de convivência, você está entendendo, com essa pessoa que você ama? Você precisou de um tempo com ela. E aí você começou a perceber, muitas vezes, o jeito que arruma a cama, o jeito que deixa a louça no escorredor de louça, ou o jeito que guarda as coisas no guarda-roupa, você já sabe quem foi que guardou, de tão íntimo que você tá. O meu desejo é que você desenvolva esse nível de intimidade tão profunda com Deus, que vai chegar nesse ponto de você olhar e falar assim, cara, não, isso aqui foi, tenho certeza que foi Deus que fez. E isso você descobre como? Lendo a Bíblia. Não tem como correr da Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus. Por quê? Quando você começa a ler a palavra de Deus, por exemplo, eu tinha muitos equívocos. Por exemplo, eu pensava assim, não, isso aqui é impossível Deus fazer isso aqui. E aí eu comecei a ler a Bíblia, e aí tinha momentos que eu lia na Bíblia e falava assim, cara, isso que eu achava que era impossível, eu vi que Deus fez. Ou eu achar que Deus fazia de alguma forma, e eu de repente começar a ler a Bíblia e falar, não, peraí, vou te dar um exemplo. Um vídeo meu que viralizou, tanto aqui quanto nas outras redes sociais, foi um vídeo sobre organização, onde eu falo que se organizar é abrir espaço para Deus agir. Deus falou isso para mim há mais ou menos uns 5 anos atrás, durante uma live que eu estava fazendo, e veio assim na minha cabeça, se organizar é abrir espaço para Deus agir. Durante a live eu falei aquela frase, só que aí depois eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, mas será que faz sentido isso? Porque assim, Deus é tão poderoso, ele pode agir independente de como estejam as coisas. E de fato, Deus é poderoso, ele pode agir independente de como estejam as coisas. Porém, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a encontrar os versículos que eu até citei no outro vídeo, eu vou deixar aqui no card para vocês, ou no final, na tela final vai estar esse vídeo, se você não assistiu, clica para assistir, vai estar aqui na descrição, no card e no final da tela para você não ter como não assistir esse vídeo, tá? Sobre organização, é muito bom, tá tocando a vida de muita gente. E aí naquele momento eu falava assim, cara, faz muito sentido isso, hoje eu sei que foi Deus que falou, mas lá atrás veio aquele negócio, eu falei, cara, será que foi minha cabeça ou será que foi Deus? Aí eu fui ler a palavra. Quando eu li a Bíblia, aí eu vi lá em Josué dando a ordem para o povo, olha, santifiquem-se. E esse santifiquem-se que ele estava falando é no sentido de se organizem, se preparem, né? Algumas traduções falam se preparem, pois amanhã Deus fará coisas maravilhosas em nosso meio. E aí naquele momento eu falei, putz, cara, minha cabeça explodiu. Que eu falei assim, aquilo que eu achava que era uma coisa da minha cabeça, que é, poxa, eu preciso me organizar para Deus agir? Era uma dúvida que eu tinha no passado. Aquilo foi esclarecido quando eu li a palavra. Então, quando eu li a palavra, eu falei assim, cara, real, fez muito sentido. Realmente, eu preciso me organizar para que Deus age na minha vida. Então, todas as dúvidas que você tem, quando você começar a ler a Bíblia, isso vai começar a esclarecer muito na sua cabeça. Você vai começar a entender, você vai começar a ter um discernimento tão profundo que vai ser impossível você falar assim, não, cara, isso aqui é Deus. Eu sei que isso aqui é Deus. Tem um outro detalhe também que eu preciso compartilhar com você. Incertezas que você tem, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ter certeza dessas coisas. Pô, eu tô incerto sobre isso. Eu começo a ler, aí eu tenho certeza se Deus faz daquele jeito, se foi Ele que falou ou não. Fechou? Agora tem um outro ponto que é o seguinte. O ponto que é o momento onde, cara, eu ouvi algo da parte de Deus. Veio algo na minha cabeça. E aí você começa a buscar a resposta de forma mais simples, de forma mais superficial. E aí você não está encontrando. Quando isso acontece, é um convite que Deus está te fazendo para que você busque mais Ele na intimidade. Você está entendendo? Tem coisa que Deus não vai revelar de bate-pronto pra gente. Então talvez você chegou até esse momento aqui nesse vídeo e tem coisa que você está buscando entender faz muito tempo, talvez Deus está te chamando para um momento de intimidade muito maior com Ele, para que você possa estar mais próximo dele, para que você possa se aprofundar mais. Eu, na minha própria vida, teve muitas coisas que eu falava, Deus, isso aqui é tão simples, o Senhor podia me responder. E aí Deus ficava assim, ó, tipo, me busca mais que eu te revelo. E aí teve coisas que eu só encontrei depois que eu comecei a buscar profundamente. Então, cara, eu sei que talvez você queria uma fórmula, talvez você queria um método para falar, não, eu vou fazer isso, isso e isso, e depois desse vídeo eu vou entender que foi Deus que falou. Talvez
tem coisa aqui que você tá ouvindo que já tá falando, não, peraí, isso aqui eu encontrei na Bíblia, isso aqui fez sentido, putz, entendi, foi Deus que falou. Mas eu tô te entregando o princípio, o que é que eu faço e o que é que a gente precisa fazer, biblicamente falando, para discernir a voz de Deus. Porque de nada adianta você entender o que Deus falou para você nesse momento, mas futuramente você ficar com dúvida de novo. Então você precisa entender qual que é o método, qual que é o jeito que faz, entendeu? E não tem como correr disso. Primeiro, intimidade com Deus. Você vai conhecer o cheiro de Deus, você vai saber falar, não, cara, isso aqui é Deus. Segundo, leitura da palavra. Vou te dar uma dica, tá? Leia a parte onde Deus fala com os profetas, para você entender. Presta bastante atenção na Bíblia quando aparece assim, ó, e disse Deus, e disse o Senhor, e Deus falou isso, e Deus falou aquilo. Presta muito atenção nesses momentos, porque é nesses momentos que você começa a conhecer o caráter de Deus. E aí você começa a ver o jeito que ele pediu as coisas, por exemplo, para o rei Davi, o jeito que ele pediu as coisas para Moisés. Por exemplo, olha que legal. Quando Moisés está lá no monte, e aí Deus pede para ele ir contra o faraó. E aí Moisés, ele meio que tenta fugir. E ele fala assim, não Deus, mas quem sou eu para chegar diante do faraó? Ele começa a dar um monte de desculpa, ele fala assim, não, mas eu sou pesado com as palavras. E aí Deus olha para Moisés e fala assim, Moisés, quem foi que fez a boca? Cara, isso assim é fascinante para mim, porque isso mostra a forma como Deus ele é soberano e ele realmente tem esse intuito de nos mostrar que se a gente tá com ele, cara, a gente tá com ele. Não precisa se preocupar com nada. Pô, eu tô com medo de falar porque eu falo mal. Deus olha e fala assim, cara, mas quem foi que fez sua boca? Foi eu, não foi? Então confia que eu vou colocar a palavra que precisa aí, sabe? Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, que ele vai ungir o Davi para ser rei, e aí Deus fala assim para ele, olha, não olha para a aparência, porque o homem olha para a aparência, Deus não, Deus olha o coração. Então não se apegue à tua vista, ao que você está vendo com os teus olhos, mas é o coração que Deus olha. Aí nesse momento você olha e fala assim, peraí, Deus é um cara então que não liga pra se a pessoa é muito alta, forte, baixa, magra, enfim, com o peso elevado. Deus não se importa com isso. Deus olha o coração. E aí a gente começa a entender que tem muitas vezes o nosso pensamento, o nosso raciocínio, ele está contaminado com a nossa visão. E aí quando você vem para a palavra de Deus e quando você começa a ler a Bíblia, você descontamina a tua visão, a tua mente com a visão que você construiu ou que as pessoas te falaram que tinha que ser, e você começa a purificar a tua mente com a palavra de Deus. E aí você vai ver que conforme você for lendo a Bíblia, vai começar a ficar muito mais claro o conhecimento de quem Deus é e se foi Ele que falou ou foi a sua própria cabeça. Deus nunca vai te pedir para fazer algo que vai contra o que está na Bíblia. Deus nunca vai te pedir para casar com a mulher de outro cara ou para casar com o marido de outra mulher. Deus nunca vai pedir, porque isso vai contra os princípios dele. Deixa eu te falar, discernir a voz de Deus é mais simples do que você pensa. Só que para isso você precisa buscar intimidade com o teu Pai, para que você possa discernir verdadeiramente quem Ele é. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais fácil vai ficar de discernir a voz dele. Mais fácil vai ficar. Só que você precisa cultivar esse momento de leitura da Bíblia, esse momento de oração, esse momento de intimidade. E eu vou te dar a dica final aqui. Douglas, quando eu sei de fato que Deus falou comigo? É quando aquilo não sai um dia sequer da sua cabeça. E você entende, você começa a discernir que aquilo é um propósito de Deus. Se está de acordo com a palavra dele, se vai abençoar a vida de outras pessoas, vai abençoar você, a sua família, vai abençoar aqueles que estão ao seu redor, e isso não sai um dia sequer da sua cabeça, é Deus que está falando com você. Deus fala com a gente através de uma forte convicção. Sabe quando vem uma convicção forte dentro de você que você fala, cara, isso é que tem que ser feito, eu preciso fazer isso, é sobre isso. Pode ter certeza que é Deus falando com você. Se está de acordo com a palavra, se vai abençoar a vida das pessoas que estão ao seu redor e vai provocar a salvação, vai trazer o reino de Deus aqui para a terra, cara, Deus está incomodando o teu coração para que você faça isso. Eu acredito que, cara, não existe uma regrinha, um segredinho para você falar, não, se eu vou fazer isso aqui, eu vou entender que é a voz de Deus. Deus não é sobre
fast food, sabe? Coisa rápida, videozinho de 1 minuto? Não. Deus é sobre profundidade. Então eu compartilhei com você um princípio valioso, precioso, que é leitura da palavra, momento de oração, faça jejum, busque as convicções que você já está dentro do teu peito e começa a ficar mais em silêncio. Isso vai começar a te trazer várias direções e você vai perceber que a voz de Deus, ela é doce, ela é suave. A voz de Deus, ela é baixa, ela é tranquila, ela não te traz acusação. Mudei um pouco o ângulo aqui, porque bem no final do meu vídeo o celular acabou enchendo a memória, tive que apagar algumas coisas aqui. Mas enfim, como eu estava falando, a voz de Deus, ela necessita de silêncio para você ouvir ela. Fechou? Então, espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você. Se fez sentido, deixa o like, tá bom? E o que eu sempre peço, compartilhe esse vídeo com alguém. Porque muitas vezes tem alguém nesse momento agora, orando pela solução que você acabou de receber. Então pega esse botão do compartilhar e manda para alguém aí, fechou? Ah, e comenta também o que mais fez sentido para você, é muito bom. Eu gosto de ler, eu leio todos os comentários. E eu gosto de saber o que o vídeo está conversando com vocês e saber realmente se a mensagem está sendo passada. Deus abençoe, um abraço, tamo junto.